Nós estamos em Provérbios. Hoje é a penúltima mensagem dessa série que nós começamos no mês passado, falando sobre a sabedoria de Deus no mundo de falso conhecimento, contrapondo tudo que o nosso mundo e a sociedade dizem conhecer, saber a respeito da vida, e o que a Bíblia diz e o que Deus diz a respeito da mesma coisa. E nós temos notado, desde o começo dessa série, que geralmente o que a sociedade prega como verdade definitiva não é aquilo que a Bíblia diz sobre aquela mesma, em tese, verdade. E cristãos têm o desafio muito grande, um desafio enorme, de fazer a opção de viver a partir da sabedoria de Deus que nós encontramos na palavra. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre os últimos acontecimentos. Essa mensagem de hoje, especificamente, não aconteceria nesse domingo, mas ela foi mudada para hoje por uma série de fatores que tem a ver com a semana que nós vivemos, ou com as últimas semanas que nós temos vivido, as notícias que nós temos recebido e a resposta ou reação de uma grande parte de cristãos aos últimos acontecimentos, ok? Então, essa mensagem especificamente eu quero preparar você desde já, terá sim um tom mais ácido. Porém, o tom mais ácido não tem a ver necessariamente com a postura dessa igreja. Embora, claro, eu esteja pregando diretamente, primariamente a você que está aqui. Mas tem a ver com a postura da igreja de Jesus em quase todos os lugares do nosso país, se levarmos principalmente em consideração o mundo que nós vivemos e as reações que nós temos enxergado nas pessoas, nas conversas, nas redes sociais e por aí vai. Eu vou para o texto e depois, talvez mais do meio para o final da mensagem, eu quero abrir o jogo e ser muito claro a respeito de algumas coisas. Para quem está nos ouvindo pela internet e para quem está nos assistindo pelo YouTube, nós queremos dizer uma coisa desde já. Todo comentário tem, nós sabemos, viés ideológico, seja a ideologia que você tiver. Mas nós queremos dizer para você que os comentários à mensagem em áudio e em vídeo estão ativados. Mas aqueles que não flertarem com uma linguagem minimamente educada e cristã serão, de maneira muito cristã, deletados com todo carinho e com toda a educação. Como estamos avisando antes, é porque eu sei que falar sobre esse assunto, dependendo de onde o pessoal coloca essa mensagem, o pessoal edita a parte que interessa e por aí vai. Então, nós faremos isso com toda a educação que nós podemos fazer, orando para que Deus continue a abençoar a sua vida, tá ok? Vamos lá. O texto de hoje é o de Provérbios 4. Nós vamos ver o capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 27. O texto começa dizendo o seguinte: ouça, meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá vida longa. Antes da gente continuar, nós precisamos lembrar um ponto importante que eu tenho ressaltado aqui quase toda a mensagem. Deus não é um chato, embora as pessoas o vendam como um chato, e embora muitos crentes o vendam como chato. Muitas vezes, e talvez na maioria das vezes, por mais estranho e triste que isso possa parecer, Deus não é nem de longe parecido com o estilo de vida daqueles que em tese o representam na sociedade. A Bíblia está dizendo assim, Deus falando para mim e para você: se você aceitar o que eu digo, você vai ter vida longa. Veja, desde o começo, a Bíblia diz que Deus pede para que seja escrito o que está escrito. E a Bíblia diz que Deus disse o que disse porque Ele ama. Então a Bíblia não é resultado de um Deus que tem crise com diversão e com felicidade. Então ele pensou assim: não, eu vou escrever um manual para acabar com festa, para acabar com alegria, para acabar com qualquer coisa. Não, a própria Bíblia diz
que a motivação de Deus ao nos dar instrução na palavra é gerar vida, fazer com que tenhamos uma vida melhor, sejamos também mais felizes em alguns aspectos, embora extremamente desafiados até a morte em outros, e por aí vai. O texto de Provérbios, esse que nós estamos lendo, lembra isso. Se você aceitar o que eu digo, você vai ter vida longa. Então, uma coisa que nós precisamos compreender, e precisa ser a nossa postura diante da palavra, é uma postura de quem está diante de alguém que está dizendo isso porque ama, ou está dizendo isso porque odeia e não aguenta ver você feliz. Nós temos que decidir uma coisa. Deus é amoroso ou invejoso? Porque se você acha que Deus escreveu o que escreveu apenas para acabar com a brincadeira, você está partindo do pressuposto de que Deus é invejoso. Aquela pessoa que não pode ver alguém feliz, ou então aquela pessoa que fica fazendo jogo com você. Você chega e conta que lê um livro, ela está lendo um livro, ela conta o final do livro só para dizer que já leu e já manda o spoiler. Você compra um carro 2012 e ela não fica feliz enquanto ela não comprar aquele mesmo carro zero. Por quê? Porque ela é invejosa. E ela não consegue ver ninguém feliz. Ela é sempre melhor em alguma coisa. Para muita gente, Deus é assim. Para muita gente, Deus... Tá ligado quando você chega numa festa de casamento? Festa de casamento é assim. Tem a primeira meia hora da festa de casamento é o que nós falamos de meia hora perdida. Por quê? Porque aquele momento que você está chegando ali, tem aquela coisa, se você vai para uma festa de casamento e o local é marcado, você fica pensando, com quem será que eu vou sentar? Você tem aquele medo, porque vai que colocam você numa mesa que não é lá a mesa que você queria ficar sentado. E os noivos, então, passam por uma crise de ter que montar o mapa da festa. Aí você sabe que não pode colocar o Zé sentado com o João, porque se colocar o Zé sentado com o João, o casamento não acaba. Eles vão brigar no meio, então você tem que colocar o Zé na mesa 1 e o João na mesa 67, lá do outro lado. E eu falei de manhã que você não pode, inclusive, se o Zé e o João estiver na festa, você não pode ter um barman só. Aquela, como é que chama aquele negócio? O pessoal faz os coqueteleiros lá. Você tem que fazer 2, para não ter nem risco deles se cruzarem ali na coquetelaria. Porque senão eles quebram tudo. Aí você tem aquele momento, senta, chega, conhece quem está na mesa ali, a iluminação ainda está. O que o garçom está servindo nessa hora? O garçom está servindo lá uma água mineral natural, sem gás e não muito gelada. Você tem um prato ali, você olha e fala, o prato aqui. Como é que está o prato? Vazio. No máximo, tem uma torradinha. Mas se você for esperto, o que você faz? Você não come a torradinha. Porque a torradinha é só para dar uma enganada. Você, vai por mim, hein? Disso eu entendo. Vai por mim, você não come a torradinha. Você deixa a torradinha ali. Você deixa ela ali, deixa ela quieta no canto dela. Ela já deve estar ali, já é a segunda festa dela. Então, você deixa ela ali. Bom, aí, até que de repente... E música, não tem música. Tá lá o palco, não tem ninguém lá. De repente, chegou o pessoal já tá ali adaptado. O que o pessoal libera? Libera Brahma, música e baixa luz. É basicamente dizendo o seguinte, agora a festa começou. Tem muita gente que acha que Deus é o cara que nessa hora chega e fala, para, tipo o João Kleber, né? Para, ele chega e fala, o que é isso? Acabou, a festa é até agora vamos embora, já todo mundo já tomou água, já comeu sua torradinha, já fez um bate-papo aí de meia hora, tá bom demais, vamos para casa e é isso. Tem gente que acha que Deus é o cara que ele está esperando a diversão começar para intervir, para fazer a diversão acabar. E Deus está longe de ser isso. Longe de ser isso. Eu sempre digo que Jesus é um cara totalmente contrário a essa visão de Deus. Porque tem muita festa na Bíblia que só começa quando Jesus chega. E tem muita festa na Bíblia que só não acabou porque Jesus estava lá. Aliás, o primeiro milagre de Jesus é emblemático. Porque os caras estão lá no festejo, estão lá toda vez que eu chego. Aí o pessoal, essa pode deixar, essa aí pode, essa música, eu acho que essa música é a música do cancioneiro popular. A gente já cantou, pra quem já cantou Jojo Todinho, cantar essa daí, né? E nessa loucura
de dizer que não te quero, já cantou evidências, já uma série de coisas. Bom, aí o pessoal estava lá, Jesus estava na festa, altas horas. Como é que a gente sabe que eram altas horas? Porque a galera chega e fala assim, acabou o vinho. Porque se acabou o vinho, ou os noivos eram muito mão de vaca e colocaram só um garrafão de sangue de boi para todo mundo, ou o pessoal estava ali no ziringuindum ali, aproveitando a festa. Aí chegam para Jesus e falam assim, Jesus, acabou o vinho. Aí falam para a mãe de Jesus, tipo, dá um toque para ele. Aí a mãe de Jesus fala, acabou o vinho. Eu falo, o que eu tenho contigo? E por aí vai. Aí o que Jesus faz? Fala, não vamos acabar a festa, né, gente? O pessoal tá aqui, estão conversando. Vai embora para casa agora para fazer o quê? Assistir Corujão? Ninguém vai embora para casa agora assistir Corujão. O pessoal chegar em casa agora nem começou o Globo Rural. Aí Jesus fala, tem uns tonelzão de água aí. Os tonelzão de água que tinha eram... como é que eu vou explicar? O mais próximo eram pias batismais. O mais próximo que eu posso dizer do que para aqui, porque eram tonéis que serviam para lavagem de purificação de quem chegava a um local. Era um negócio meio religioso. Ele falou assim, mas tem água lá, não tem? Tem água lá nos tonéis. É tipo ele chegar numa igreja, presbiteriana no caso não, porque com 1 litro de água a gente batiza a China. Mas chegar numa igreja que tem batistério e falar assim, o batistério está cheio? O batistério está cheio. Está cheio de água? Está cheio de água, Jesus. Não está mais. O senhor esvaziou? Não. Vai lá, leva o sommelier. Aí o cara leva o sommelier e fala, safra 37 a.C., com castas, uma mistura de castas espanholas, nem sei se tinha isso já, esse tipo de terminal, mas foi o que aconteceu. E aí a hora que o pessoal experimentou o vinho, falou, que coisa, hein, Jesus? Até agora estava servindo Brahma. Deixou Heineken pro final? Olha esse noivo! E por aí vai. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Então Jesus era um cara muito estranho, porque eu quero confessar para você que se ele fizesse esse mesmo milagre numa festa evangélica hoje, ele teria seríssimos problemas. Mas imagina a rede social amanhã, o que o pessoal ia estar falando. Mas não sobrava um. O pessoal ia filmar, tirar foto, ia fazer uma série, coisa. Jesus ia ficar a pessoa mal falada por aí. A mal falada por aí. Aparentemente, inclusive, foi exatamente o que aconteceu também, porque, se eu não me engano, resolveram dar cabo dele uns 3 anos depois dele fazer esse negócio aí. Mas notaram? O que nós precisamos... e aí, qual é o problema? Eu estou falando isso, aqueles que têm uma visão muito mais moldada pela religiosidade estão pensando assim, olha, ele está incentivando a bebida alcoólica, olha, ele está incentivando a bebida alcoólica. Eu quero dizer que eu estou dizendo tudo isso, eu não estou incentivando a bebida alcoólica, eu estou apenas dizendo de um milagre que aconteceu. Você quer brigar com o milagre, você briga com a Bíblia, eu não posso fazer nada. Eu, particularmente, se eu fosse Jesus, nunca faria esse milagre. Gostaria até de dizer isso, porque eu ia pensar assim, eu não vou mexer nesse vespeiro. Nesse vespeiro eu não mexo. Depois o pessoal vai ficar enchendo a paciência de mim do resto da vida. Aí tem até, inclusive, os estudiosos que dizem que o vinho daquela época era um vinho que não embriagava. Mas álcool zero, tipo, fez uma Liber. Eu tenho para mim que se o vinho daquela época não embebedava, então a Bíblia mentiu ao falar que Noé, muito tempo antes, ficou bêbado. Porque a Bíblia, não sei se você sabe, o pessoal que fala que a Bíblia é um livro assim, é um livro marasmo. Noé, o da arca lá, o Noé dos bichos lá da arca. Teve um dia que ele estava lá, sem muito o que fazer, resolveu tomar umas beer nights aí, aquela coisa. Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha Wi-Fi. A maioria dos amigos dele morreu. Sobrou a família dele, o bicho. Acho que a esposa dele brigou com ele. Os filhos ficaram contra ele, e o bicho ele não conversava, porque a cobra que falava no Ed já tinha morrido. Aí ele ficou lá meio sem ter com o que falar, resolveu tomar uns negócios, ficou louco, mas ficou tão louco que a Bíblia diz, eu estou contando a história como está na Bíblia. Essa parte do porquê ele bebeu eu acho que é assim. Mas ele bebeu. A Bíblia diz que ele bebeu tanto que ele começou a correr pelo terreno da família totalmente pelado.
Imagina Noé, pelado. Aí o pessoal foi lá, teve que intervir, os filhos dele se cobriram para não ver a nudez do pai. Deu um maior rolo. Aí um quis ver a nudez do pai e foi amaldiçoado depois. E bebendo que nem louco. Se também o vinho não embebeda, eu não sei por que Paulo, falando lá no Novo Testamento, diz assim, não vos embriagueis com vinho. Então Paulo é louco, né? Paulo é um cara louco, porque ele escreveu, não vos embriagueis com vinho, numa época que o vinho não tinha álcool. Quer dizer, não tem muito sentido. Estou dizendo tudo isso apenas para dizer, Deus não é contra absolutamente nada que de maneira legítima, dentro de limites e de maneira cristã, vá produzir alegria no seu coração. Então a primeira coisa que nós precisamos é tirar preconceito quando nós vamos para a Bíblia. Porque muitos cristãos, e eu sou também fruto disso, muitos cristãos são gerados no ambiente em que, olha, Deus está ali na esquina esperando você tropeçar para descer a chicotada em você. E aí você vai ler a Bíblia e você descobre que não. Deus não é assim. Por que ele não é assim? Porque ele já satisfez toda a ira dele na cruz. Ele já satisfez toda a ira dele na cruz. Hebreus, escrito lá no Novo Testamento, a gente não sabe, infelizmente, quem escreveu Hebreus, mas o cara que escreveu Hebreus diz assim, que Jesus é o sacrifício, é o sofrimento, é a angústia, a morte vicária de uma vez por todas. E quem está em Cristo está eternamente livre, inclusive de julgamento, porque nós já estamos justificados, tornados justos diante de Deus. E isso aconteceu de uma vez por todas. Ou seja, Deus olha para você, ama você, considera você justo, porque ao olhar para mim e para você, vê a Cristo Jesus. Esse é o Deus que nós adoramos. E quando nós entramos num ambiente como esse para adorar a Deus, esse é o sentimento que nós trazemos no coração de dizer, puxa vida, Deus, eu não merecia isso, mas o Senhor está me vendo de um jeito tão amoroso que nem eu mesmo consigo me ver desse jeito. Você não tem capacidade de se amar tanto quanto Deus ama você. E nós nunca vamos conseguir, inclusive, nos amar tanto quanto Deus nos ama. A cruz revela isso de uma maneira absurda. Então, filho meu, Deus dizendo, aceite o que eu digo, porque eu quero produzir o que em você? Vida longa. Eu quero que você tenha uma vida longa. E não apenas uma vida longa, Jesus diz isso, uma vida abundante. Não é apenas uma vida que a gente vai vivendo e vai sobrevivendo. É uma vida em que a gente aproveita e vive os dias de maneira integral para a glória de Jesus. Mas Provérbios continua. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando você correr, porque você está na luz, você não vai tropeçar. Apegue-se à instrução, não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Essa parte do texto me lembra uma parte de Deuteronômio. Lembra o povo de Israel lá, saindo do Egito, indo para a terra prometida? Um pouco antes do povo entrar na terra prometida, Deus reúne o povo e diz assim, veja, eu dei um monte de leis para vocês. Eu proponho para vocês o caminho de vida e o caminho de morte. Se vocês me obedecerem, vai acontecer isso. Por exemplo, ele diz, vocês serão abençoados ao sair e ao chegar, que é uma ideia de eu vou guardar o caminho de vocês, tanto do momento que vocês saírem de casa ao voltar para casa. Então há muitas bênçãos decorrentes da obediência. E ao mesmo tempo Deus diz, mas também tem o caminho de morte. Se você resolver desobedecer, você vai ser amaldiçoado ao sair, amaldiçoado ao voltar. E aí então Deus diz, escolham. Façam agora a opção de qual vai ser o estilo de vida de vocês. Se vocês querem seguir a mim, ou se vocês não querem seguir a mim, e sofram as consequências desse ato. Ah, mas Marquito, isso aí é Antigo Testamento, não tem nada a ver com a época da graça que nós vivemos. Ora, você não pode esquecer que, inclusive, Paulo, escrevendo muito tempo depois aos Gálatas, escreve assim, não se esqueça que de Deus a gente não zomba,
porque tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Veja, nós estamos falando, e é importante, de perder a salvação. Nós estamos falando que Deus garantiu para nós a salvação. Mas muito da qualidade de vida que nós vivemos aqui nesse mundo está intimamente ligado às escolhas que nós fazemos. Uma vez eu brinquei com um pastor já falecido, dizendo assim, olha, Deus sabe o dia que a gente vai morrer? Sabe. Então, o dia da nossa morte então está determinado porque os nossos dias, segundo a Bíblia, estão contados por Deus. Sim. Bom, então significa que se eu comer salada ou comer gordura, o tanto de vida é o mesmo segundo os padrões. Aí ele olhou para mim e falou assim, isso é verdade. No entanto, me parece que não está determinado se você tem um AVC no meio ou não. E talvez muito disso que vai acontecer no meio esteja intimamente ligado às escolhas que você vai fazer. Então, talvez esteja determinado para você que você vai viver 80 anos. E talvez também esteja determinado que muitas das suas escolhas vão reverberar em chegar aos 80 anos com qualidade ou sem qualidade. Porque senão nós vamos nos tornar irresponsáveis na vida que a gente vai levando. E é por isso que o texto está dizendo, apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. E o texto continua. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele. Afaste-se, não se detenha. Pois eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém. Pois eles se alimentam da maldade e se embriagam de violência. Vamos lá. Esse texto é escrito numa época em que o nosso país e a sua cultura como país ainda não existem. Mas ninguém pode negar que esse texto, esse parágrafo que nós acabamos de ler, não reflete de maneira triste muito do que o nosso país é. E como nós estamos aqui entre brasileiros, eu acho que a gente pode falar nós podemos falar de nós com uma força e com uma liberdade que talvez outros não tenham. Eu me sinto um pouco incomodado quando eu vejo quem não é brasileiro falando mal do Brasil. Mas eu acho que uma coisa que nós brasileiros precisamos fazer é aprender a olhar para algumas coisas que nós temos e começar a tratar isso com um pouco mais de seriedade. Na última quarta-feira, morreu a vereadora do PSOL no Rio de Janeiro. Lembra o nome dela? Marielle. E o que aconteceu de quarta para cá não é novidade. Mas tem acontecido numa proporção cada vez maior e vai piorar. E a minha crise com a reverberação do caso Marielle junta-se à reverberação do caso Stephen Hawking. O cara lá, inteligentíssimo, gênio, que faleceu com mais de 70 anos, mesmo tendo uma perspectiva de vida de, no máximo, mas no máximo 30 anos. Aí o cara chega a mais de 70, acho que 76 anos. Só que tem um problema. Qual é a única coisa que muitos evangélicos conseguiram ver no Stephen Hawking? Ele era ateu. E aí o pessoal começou a postar assim, agora já está lá no inferno sabendo que Deus existe. Eu não vou entrar na questão teológica de céu e inferno. Mas eu vou querer dizer uma coisa, não importa quem tenha morrido. Um cristão não se alegra por qualquer pessoa em tese ter ido para o inferno. Essa não é uma postura cristã. Não é. O cristão é aquele que foi salvo do inferno pela graça e misericórdia de Deus. E que por isso não pode ter um mínimo de alegria e de sensação de satisfação
Porque alguém, em tese, se deu mal. Ah, mas ele era um grande inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Deixe que Deus resolva essa parada. Você, em nenhum momento, foi colocado como advogado dele. Cristãos vivem para a glória de Deus e não para defender Deus. Deus não precisa de defesa. Deus sabe se defender. Agora fica o pessoalzinho aí, esses teólogos de rede social, vomitando asneira. Vomitaram um monte de asneira com a morte do Stephen Hawking. E depois, de ambos os lados, uma série de vômitos de asneira com a morte da Marielle. Marielle defendia aborto? Defendia. Defende a questão de gênero? Defendia. Tinha posturas que nós, como cristãos, não concordamos? Tinha. Mas é por isso que a gente vai pensar assim, tá vendo? Tinha que ser executada mesmo. Quer dizer, então, que se Marielle não fosse Marielle, fosse talvez Jorge, e fosse um pastor executado, a gente sentiria mais? Então a nossa sensação e indignação diante de absurdos e de injustiça que acontecem no nosso país são seletivos. Depende de quem morre, a gente comemora, ou depende de quem não morre, a gente chora? E eu gostaria de dizer uma outra coisa, porque isso tem tomado conta, inclusive, da igreja evangélica. Tanto o pessoal de direita, quanto o pessoal de esquerda, tripudiando em cima da morte da moça. O pessoal da direita do tipo assim, tá vendo? Uma voz que falava as asneiras que fala, se calando. E o pessoal da esquerda pensando assim, é até bom que morra alguém assim, porque prova que, inclusive, nós somos perseguidos. Tanto o pessoal da esquerda quanto da direita se aproveitando de uma execução sumária que aconteceu no meio da cidade do Rio de Janeiro. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem você está torcendo que tenha matado Marielle? Porque tem torcida. Você torce que seja a polícia? Para você falar assim, viu? Ou você torce que tenha sido a milícia? Para você falar, viu? Ou torce que tenha sido o tráfico? Para você falar, viu? Quem você está torcendo para ter matado Marielle? Porque tem torcida, não sei se você notou. Não tem torcida? Tem o pessoal, as apostas estão abertas. Você está feliz porque, assim como talvez tenha acontecido com Stephen Hawking, essa mulher agora faça companhia para ele no inferno? Satisfez você? Fez com que você comesse melhor na quinta-feira? Ou na sexta? Ou você se sentisse vencendo um pouco mais as conversas politiqueiras na família? Algumas outras pessoas, no entanto, compraram a seguinte ideologia. A gente precisa aproveitar a morte dessa mulher para a nossa agenda. Porque é uma mulher ligada ao movimento LGBT e negra. E aí o pessoal começou a dizer, tá vendo? Ela foi morta porque era uma mulher ligada ao movimento LGBT e negra. Ora, se você comprou essa definição do crime, você não pode esquecer que uma mulher chamada Patrícia Scioli, branca, hétero e rica, foi executada por bandidos na mesma cidade há não muito tempo. Porque me parece que a barbárie não tem escolhido cor. Tem escolhido silenciar as vozes que lutam, de alguma forma, contra a injustiça. Seja ela de cor branca, negra, amarela. Embora nós precisamos reconhecer que no país que nós vivemos, a injustiça, claro, em muitos e muitos lugares pende mais para uma determinada cor. Eu não posso ser pastor e dizer assim, ah, não, o nosso país não é um país racista. É racista. Há uma série de fatores que comprovam isso.
Mas eu não posso, em prol da minha agenda, usar a morte de alguém como plataforma. Inclusive porque, por que isso agora fica cada vez mais forte? Estão chegando as eleições e interessa esse tipo de reverberação nas redes sociais, por exemplo, porque, lembre-se, dependendo de quem matou, um ou outro candidato ganha alguns votos. Isso me leva, inclusive, a uma outra parte que eu gostaria de linkar. Em quem está a sua esperança? Você está torcendo que o Lula não seja preso e não seja condenado e possa participar das eleições e, quem sabe, ganhar as eleições, porque você acha que o futuro do nosso país depende disso? Ou você é da turma do Bolsonaro, achando que tem que ser Bolsonaro? Em quem está a sua esperança para o nosso país? Qual dos dois? Qual dos dois está no seu pedestal? Porque eu escuto muito cristão dizendo assim, se Bolsonaro entrar, acaba com a bagunça. Verdade? Você vai declarar correto seu imposto de renda a partir do ano que vem? É isso? Então, se Bolsonaro ganhar, a partir do ano que vem, a sua declaração do imposto de renda vai ser certinha. Você não vai mais parar em fila dupla. Não vai fazer igual uma mulher na frente da escola onde minhas filhas estudam, que parou exatamente em cima da faixa de pedestres. Mas exatamente, parecia uma vaga reservada para ela. Eu não estava num dia bom, aí resolvi mostrar a minha indignação. Aí a desgraça entra no carro com o filho e fala assim, estou errada mesmo. Vá, minha senhora. Não me diga. Então quer dizer que dependendo do candidato que ganhar, você vai mudar. Uma outra coisa, tem sido um costume aqui em nossa igreja, quando nós temos eleição para presidente, eu sempre olho lá para a produção fica lá fazendo, porque tem as contagens de votos, daí ele fica acompanhando lá. Aí na última eleição eu mandei assim para ele, e aí, já fechou? Já tem eleito? Ele mandou, tem eleito. Posso orar? Porque deixa eu orar do jeito certo aqui, né? Orar para a pessoa, vai orar para a pessoa que perdeu, foi um azar desgraçado. Aí falei, posso orar? Posso orar. Então não sei quantos se lembram, na última eleição, quando quem ganhou foi Dilma, eu falei assim, agora nós vamos exercer o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que não há autoridade que não seja constituída por Deus e que cristãos têm a obrigação de orar pelas autoridades. Cristão não tem direito de falar qualquer coisa de qualquer autoridade se não tiver orado por aquela pessoa. Aí eu falei, vamos ficar em pé, nós vamos encerrar o culto orando pela presidente Dilma, pedindo que Deus abençoe e dê um governo abençoado para ela. Eu quero dizer que nós vamos fazer isso de novo este ano. Você vai orar? Ou você vai ficar contrário porque um dos ídolos caiu? Porque de repente pode ser que no último domingo de outubro, acho que a eleição é o último domingo de outubro, se for no primeiro turno ou se for no segundo turno, ou então algum domingo de novembro, não sei, a gente vai ficar em pé aqui, a gente vai orar, sei lá, por Ciro, por Marina, por Boulos, por, sei lá, quem mais? Collor. Imagina a gente aqui, Senhor, abençoa Fernando Collor de Mello, Senhor. A Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades e que não há autoridade que não seja constituída por Deus. Nessa hora, de acordo com as nossas preferências partidárias, a gente vai rasgar nossa Bíblia e vai fingir que não é com a gente? Pode ser que a gente corra o risco de orar por Bolsonaro. E aí? Você não vai orar? Ou você vai orar? Você vai pensar assim, não, a minha raivazinha, motivada muito mais pelas redes sociais do que pela palavra, vai me impedir de orar por alguém que quer ou não queira, é uma autoridade constituída por Deus. O problema, talvez, é que quando não apenas Jair Messias é o nosso Messias, quando Lula é o nosso Messias, quando Ciro é o nosso Messias, o problema maior é quando Cristo não é o nosso Messias.
E aí a gente fica se vendendo a essas idiotices. E como o povo de Deus, vivendo no mundo que tem colocado as suas esperanças naquilo que acaba, e nós vamos deixando de lado o princípio da palavra. E isso, no nosso país, tem se tornado um câncer. O texto diz: não siga essa leva de gente que não dorme enquanto não faz mal, e fica desvirtuando, usando morte de alguém para gerar curtidas e compartilhamentos em rede social. E eu escrevi isso ontem, uma coisa que me entristece é que nós perdemos a capacidade de, como cristãos, simplesmente dizer o descanse em paz. A gente não sabe mais dizer descanse em paz. O descanso em paz em nosso país, inclusive no meio cristão, depende muito do que a pessoa defendia. A gente não consegue mais simplesmente chorar com quem chora. Porque eu quero saber, esse que está chorando por quê? Qual era a ideologia que ele defendia? Porque depende da ideologia que ele defendia, eu não vou chorar e vou tripudiar. Nosso país é prodigioso em fazer isso. É um país, por exemplo, que não sabe. Porque, claro, a morte de Marielle é emblemática em vários aspectos. Ela é uma vereadora que foi eleita, tem 45 mil votos. Quando se cala uma voz que está ligado a alguma autoridade, claro que isso tem um peso significativo. Tem gente que fala assim, mas ninguém chora a morte do Zé. Uma grande parte da população não fica sabendo da morte do Zé. Mas é emblemático. É claro que a minha morte, em relação ao país, tem um peso. A morte, por exemplo, se fosse o caso de um presidente, tem um outro peso. Ninguém aqui espera imaginando que se você morrer assassinado amanhã, a sua morte vai ter um peso tanto quanto se um presidente for assassinado. Ninguém espera isso, porque a figura simbólica de um presidente é maior do que a nossa. Nós não estamos falando de vida, nós estamos falando do valor de uma vida. Nós estamos falando, nesse caso, de simbologia. E é por isso que direita e esquerda se aproveitaram do momento simbólico. Tanto é que ninguém sabe em nosso país, salvo raras exceções, quem é Paulo Sérgio. Você sabe quem é Paulo Sérgio? Paulo Sérgio é um líder comunitário da cidade de Barcarena, interiorzão lá do Pará, que resolveu denunciar uma empresa que estava jogando nos igarapés e rios da região produtos contaminantes. Qual o problema disso? O problema disso é que lá naquela região as pessoas não usam igarapé para tomar banho, para beber água, para tudo. Uma empresa jogou resíduos contaminantes nos igarapés, ela foi multada e sabe o que aconteceu? Ela não pagou a multa e continuou trabalhando normalmente. Só que aí, coincidentemente, o que aconteceu há umas 2 semanas? O líder comunitário que liderava a denúncia contra essa empresa, olha só, foi assassinado. Da mesma forma que Marielle foi. Mas ele não é tão simbólico para a agenda nem da direita e da esquerda. Então a gente não sabe quem é Paulo Sérgio. Notou como as coisas funcionam? Então tem aquele lado e tem esse lado também. E eu estou jogando dos dois lados para dizer, qualquer idolatria de um e de outro faz com que você perca o foco. A esperança de um cristão não está na direita e não está na esquerda, está em Cristo. Quer ver só? Sempre que a direita e a esquerda ficam discutindo, não, porque, por exemplo, a direita fala de meritocracia, e meritocracia, e meritocracia. Olha, meritocracia em alguns países funciona muito bem, obrigado. Mas no Brasil, eu arrisco dizer que algumas pessoas aqui não receberam a promoção no emprego, não porque não foram a que trabalhou mais, ou a que merecia, mas porque quem estava mais próximo do chefe fez o que precisava ser feito, de teste do sofá a teste do churrasco, e ganhou o cargo. Uma grande besteira a meritocracia aqui em nosso país. Nosso país não funciona assim. O brasileiro dá jeitinho. A cultura demoníaca e desgraçada do jeitinho. Mas aí a gente fica falando assim, não, porque na Noruega, tudo é Noruega hoje, vocês viram? Na Noruega, eu vou te dizer, se há um país que a gente tem que mudar, é para a Noruega. A Noruega é uma beleza. Noruega, o que tem na Noruega? Bacalhau.
bacalhau, tem norueguês. E o pessoal da esquerda fica falando assim, tá falando da Noruega, mas a Noruega tem um pouco de socialismo na sua constituição governamental. Olha que beleza, tá todo mundo brigando pela Noruega. Deixa eu só dizer uma coisa, aquela empresa de Barcarena, depois, quando mataram o cara, o Ministério Público resolveu dar uma passada lá, descobriram que eles tinham feito mais 2 dutos para jogar uns dejetos no negócio. Isso depois de serem condenados e ter que pagar multa. Fizeram mais 2. Aí o pessoal falou, agora temos que tomar providências. E por que eu estou indignado com esse negócio de Barcarena? Porque há uns 2 anos eu recebi um convite para pregar lá e o pessoal falou assim, traz a esposa e traz as filhas. A gente foi para lá, fomos lá para Barcarena. Levaram a gente nos igarapé, a gente nadou nos igarapé, bebeu água no igarapé. E agora tem que ficar torcendo para não estar jogando dejeto desde aquela época, porque senão já deram um câncer aí pra gente. Minhas filhas estavam lá, nadaram lá. Agora, olha que interessante, enquanto o pessoal fica... A Noruega, a empresa que fez tudo isso é norueguesa. A questão não é a Noruega. A questão é o ser humano. E a Bíblia diz, ser humano tem pecado. Ser humano não presta. É uma questão de oportunidade. E a gente vai jogando isso fora e vai comprando discurso ideológico e político, seja de direita, seja de esquerda. E já estou pensando então, quando que é a eleição para eu nem vir para o culto, dependendo de quem ganhar? É a esse ponto que chegou o nosso cristianismo? A nossa devoção à palavra agora é estabelecida por limites ideológicos? É a esse ponto que nós chegamos? No entanto, a Bíblia diz, voltando para Provérbios, a vereda, o caminho do justo, é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas. Eles nem sequer sabem que tropeçam. Quero lembrar algumas coisas importantes sobre o que o texto está dizendo. O texto está dizendo, o caminhar de um cristão, de um servo de Deus, é como alguém que começa a caminhar quando está começando a clarear o céu. Sabe, lá pelas 5, 5 e meia da manhã, está começando a aparecer uma pontinha de claridade. E aí, imagina que você está caminhando numa estrada escura e você começa a caminhar. Você vai pisar numa pedra, vai machucar aqui. Por quê? Porque você não tem muita luz, você não sabe muito bem o que você está fazendo, você não conhece muito bem o caminho. A primeira coisa que esse texto está dizendo é que a caminhada com Deus é progressiva. Você vai crescendo e vai enxergando cada vez mais. De uma forma que daqui a pouco vão ser 8 horas da manhã, o sol vai estar alto e você não tropeça, você não pisa mais em algumas coisas que você não deveria pisar, porque você está se aproximando cada vez mais do momento do dia em que a luz brilha. O texto está dizendo, o caminhar de um cristão é assim. Ele continua caminhando e vai caminhando, sabendo que dia após dia as coisas vão ficando cada vez mais claras. Ele tem uma caminhada progressiva. Ele não se contenta em estar hoje da mesma forma que estava há um ano. Ele está caminhando, ele está crescendo. Ele não quer ficar na mediocridade de ficar discutindo baboseira sem que a Bíblia faça uma leitura dele mesmo. Sem que a Bíblia o denuncie no quarto dele, no banheiro dele, na sala da casa dele. A segunda coisa, ele não se deixa vendar por nenhum tipo de ideologia. Ele caminha e ele está com os olhos abertos. Ele nota o que está acontecendo. Ele é esperto, no melhor sentido da palavra esperteza. Ele é atento. Em terceiro lugar, ele é altamente influenciador, pois quem anda com ele também é contaminado pela luz. Ele é o cara que está andando, sabe para onde está andando, e ele não apenas quer continuar andando, ele quer que outros andem com ele. E em quarto lugar, ele só para quando tudo de verdade terminar e estiver o dia perfeito. Ele pode até se cansar, mas ele não desiste. Já o caminho dos ímpios, eles tropeçam sem saber onde. Uma coisa que chama atenção para mim é que o ímpio está vivendo segundo a Bíblia, vivendo em densas trevas. E, obrigatoriamente, se você tapar os seus olhos e ficar em trevas, você fica refém da sua percepção. Você fica refém dos seus instintos.
Eu gosto dessa imagem que o autor de Provérbios está dizendo. Quem não anda na luz, e a Bíblia diz, João 8, Jesus diz, eu sou a luz, vai ter que caminhar confiando na sua própria percepção das coisas. Quem caminha debaixo da luz é iluminado, as coisas estão claras e ele confia na luz. É a luz que está batendo naquele objeto e refletindo no olho dele, possibilitando que ele veja tudo. Quem está em trevas tem que confiar no seu próprio instinto. E aí a Bíblia diz, se você andar confiando no seu próprio instinto, na sua própria percepção, você vai tropeçar, vai cair e nem vai saber onde tropeçou. Então não confie jamais em sua caminhada em você mesmo, confie em Cristo. Foi Ele que morreu em nosso lugar. Ele é o caminho de volta para o Pai. E não qualquer percepção que nós tenhamos. Mesmo que todo mundo na rede social esteja dizendo que é. Indo para o final do texto. Meu filho, escute o que eu lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Ele está relembrando muito dessa temática de Provérbios. O que Deus diz é saúde para os ossos, saúde para a vida, saúde para o corpo. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Coração aqui não tem a ver com sentimento, porque na época em que o texto é escrito, as pessoas achavam que o coração era o centro do pensamento. Então, quando o autor de Provérbios está dizendo sobre o que guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida, ele está dizendo, guarde os seus pensamentos. Quando você estuda um pouco a história de como as pessoas acreditavam o pensamento, as reações, há muito tempo as pessoas acreditavam que o centro das reações estava no estômago ou no intestino. Talvez pelo fato, aquela coisa de toda vez que ele via alguma coisa, dava medo, ele sentia ali no estômago. Então, há muito tempo achava-se que o estômago ou o intestino, as entranhas, era o centro dos pensamentos e das reações. Depois o pessoal disse, não é o coração. E esse texto é escrito nessa época. E aí, então, posteriormente, como nós sabemos hoje, é o cérebro que comanda. Mas esse texto está dizendo, guarde a sua fonte de pensamento. Mas quando o texto bíblico diz guarde a sua fonte de pensamento, é claro que ele está dizendo, pense a partir de perspectivas bíblicas. Há muita perspectiva de pensamento nesse mundo que nem de longe é bíblica, jogue fora. Ou então saiba que existe, mas as decisões que um cristão toma, ele não toma a partir das perspectivas de pensamento do mundo e da sociedade, mas da palavra. E aí o texto termina. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Ele está retomando a ideia do caminhar até que a alvorada aconteça, até que seja um dia totalmente claro. Veja bem por onde anda. Seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. E ele está dizendo, olhe para um alvo. Determine o alvo e siga esse alvo. Nós sabemos, como cristãos, que o nosso alvo é a cruz. Nós caminhamos em direção à cruz e qualquer caminhar que não seja em direção à cruz é um caminhar cheio de porcaria. Essa é a interpretação e a exegese do texto. Agora eu quero terminar e fazer algo que eu nunca fiz em 11 anos que eu prego nessa igreja. É a primeira vez que eu vou fazer algo que em pregação a gente chama de alegoria. Alegoria é você pegar um texto, daqui a pouco você vai notar que é uma alegoria. Só que a alegoria não é exegeticamente o mais indicado. Então, para o pessoal aí da internet, quiser desligar agora, o pessoal que, os teólogos aí, os bonitões, quiser desligar agora, beleza? Deus abençoe, beijo, nos liga. Bom, então, a alegoria é você pegar um texto e fazer ele dizer, não necessariamente o que o autor estava querendo dizer. Você usa uma alegoria para, olha, é como ser... O problema é que muita gente usa alegoria como palavra final. Então eu acabei de dar a interpretação, a exegese aqui do texto, agora eu vou partir para a alegoria, ok? Então peço licença, no entanto, a alegoria é só alegoria. É só uma forma de você lembrar assim, tá, legal. Mas lembre-se que a mensagem é, olhe para a cruz, não se desvie para o lado, tenha o olhar fixo em Cristo, e isso é que deve determinar o seu caminho. Alegoria. Vamos voltar para o texto.
Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, meu filho. Vamos voltar a falar de Brasil. A esquerda é boa? Essencialmente, não. A direita é boa? Essencialmente, também não. Deixa eu voltar a falar o que eu estava falando. Você acha mesmo, dependendo da sua preferência, que se a esquerda ganhar em nosso Brasil, se não mudar toda a estrutura, os problemas estão resolvidos? Tem um negócio em nosso país chamado Congresso Nacional. É ali que o bicho pega. Ali é que as negociatas são feitas. Ali é que a bancada evangélica nos envergonha. É ali que a bancada ruralista vende a alma. É ali que todas as bancadas lutam, cada um, não pelo ideal em prol da sociedade, mas pelo tanto de verba que vai ser destinada àquela área para que ela possa ser desviada depois. Ou será que nós já não cansamos em nosso país de notar que as pessoas dizem: nós vamos aumentar o dinheiro da saúde, o dinheiro da saúde. Você notou que o dinheiro da saúde não chega no posto perto da sua casa? Por que o dinheiro da saúde não chega no posto perto da sua casa? E o pessoal, eu já cansei de ver gente dizendo assim, o pior é que quando você vai à ação de contas, não é porque o presidente falou assim, olha, não vou liberar a verba da saúde. Ele liberou, e o pior, ela saiu de lá. Ela saiu de lá, ela só não chegou aqui. Por quê? Porque já estava combinado o pedágio. Já estava combinado aonde ela ia se diluindo até não chegar aqui. Já estava combinado. Esse é um esquema demoníaco. Quem faz isso? Direita ou esquerda? Ser humano faz isso. Ser humano faz isso. É por isso que um tal Jesus, e a ele nós ouvimos com cuidado, quando foi falar de perspectivas existenciais, a quem devotamos a vida, ele disse assim, vocês não podem servir a dois senhores. É impossível servir a dois senhores. E ele, conhecendo o mundo e conhecendo o ser humano, ele disse assim, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, porque vocês vão aborrecer ou um ou outro, vão servir ou a um ou a outro. O próprio Jesus, a quem de verdade nós servimos e a nossa esperança, diz o quê? Um dos grandes deuses e dos grandes problemas do mundo que vocês vão ter que viver como cristãos é dinheiro. Por que as pessoas desviam dinheiro? Porque dinheiro é um Deus e cada um quer um pouco mais de Deus. E eu já disse aqui, num mundo como o nosso, extremamente capitalista e capitalizado, em que as pessoas têm valor, se você frequenta uma igreja, em tese, qual é a pessoa mais espiritual? A pessoa mais espiritual é aquela que ora mais, é aquela que lê a Bíblia, é aquela que ama mais e por aí vai. Por quê? Porque o nosso Deus tem essas características. Então, quanto mais a pessoa tiver as características do Deus que ela adora, mais ela é considerada espiritual, certo? No mundo em que Deus é o dinheiro, qual é a pessoa mais espiritual, mais invejada e mais seguida? Quanto mais dinheiro você tem. E pelo Deus da pessoa, a pessoa faz qualquer coisa, até ir para o inferno. Quer queira, quer não, o ser humano é feito para adorar. A Bíblia diz que há no ser humano um componente de adoração. Ou ele vai adorar o Deus da Bíblia, ou ele vai adorar qualquer coisa. E vai matar e morrer por aquilo que ele adora. Se não for o Deus das Escrituras, porque o Deus das Escrituras diz assim, não mate pela sua fé, morra por ela. Todos os outros deuses vão dizer, não morra, mate. O problema é que nós chegamos a um ponto como igreja, em que a gente está olhando o discurso e pensando assim, é Deus. Mas não é só Deus, pode ser um pouquinho do outro Deus também. E aí Jesus diz, não, você não pode fazer isso. Eu quero terminar dizendo com uma frase, muito piegas. E desculpa por usar essa frase piegas.
mas a nossa única esperança é Cristo. Desculpa, é uma frase bobinha, né? Sem fortes componentes emocionais, apelativos. Mas eu gostaria de terminar dizendo isso. A nossa única esperança, de verdade, para o nosso país, é Cristo. Só Ele. Só Ele. Então pare de torcer do tipo, tomara que quem tenha matado seja fulano e não ciclano. E chore a morte de tantos brasileiros que são ceifados num sistema demoníaco de um país injusto como o nosso. E o que mais me dói, é que o IBGE diz assim, e são 40 milhões de evangélicos. Ah, não são. Ah, não são. São 40 milhões que frequentam culto religioso, mercado religioso. Mas nós não temos 40 milhões de cristãos nesse país, nem de longe. Nem de longe. 40 milhões de cristãos num país mudariam o país inteiro. Nem de longe. Eu quero terminar apenas perguntando de que lado da história você está. E quando forem contar a nossa história, o que contarão de nós? Eu apenas quero que os meus netos e bisnetos, ao contarem a minha história, digam: foi um cristão, amou a Jesus e lutou pela justiça. Isso basta. Que o nosso Deus tenha misericórdia de nós. Senhor, o Senhor sabe como o nosso país é devotado à porcaria. Nós adoramos um monte de coisa. Nós adoramos desde o nosso jeito brasileiro idiota de fazer as coisas. Adoramos time de futebol. Agora nós temos a nossa nova vertente de adoração, que é a adoração político-partidária. Mas nós só não adoramos o Senhor. Temos dificuldade para fazer isso. Aparentemente o Senhor não nos ajuda a vencer conversa em roda de família, discussão em churrasco, em porta de bar, em mesa de choperia e em rede social. E às vezes, Pai, o Senhor sabe muito bem que a gente está vivendo para sermos os vencedores dessas discussões que saem do nada para lugar nenhum. O Senhor sabe o quanto nós nos empenhamos para discutir política. Mas o Senhor sabe também que quando entra Cristo na conversa, a gente se cala e ainda usa a desculpa que vai se calar porque não quer ofender. Mesmo a 5 minutos, tendo usado todos os argumentos para ofender quem quer que fosse, porque mexeram no nosso ídolo, em quem nós vamos votar nas próximas eleições, por exemplo. Senhor, nós queremos ser um povo que se doa pelo nome de Cristo. Porque para nós queremos, Pai, que o nome de Cristo seja importante, seja fundamental, assim como é único. Ajuda-nos a fazer isso e que isso seja consequência de amor. Porque o Senhor sabe, Pai, nós defendemos quem amamos e vivemos para quem amamos. Nós queremos pedir que Cristo tome esse lugar em nosso coração. Nós queremos pedir que o Senhor tome o nosso coração. Faz isso na vida da igreja do Senhor nesse país. E muda as nossas convicções e prioridades, para que de maneira definitiva possamos ser milhões vivendo para a honra e glória do Teu nome. Nós pedimos que isso aconteça, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quero terminar, se você
ouviu essa mensagem até agora. Deus abençoe a sua vida. E Deus te dê coragem de ter uma vida cristã autêntica. Compartilhe essa mensagem com outros se ela abençoou você. Você pode deixar aqui embaixo o seu like e o seu compartilhamento. Nós queremos abençoar a sua vida. Deus o abençoe em nome de Jesus.